Vamos inicializar agora as instruções de como utilizar o CISEATRO para realizar testes não paramétricos de localização entre duas populações utilizando a rotina de sinal. Para isso, inicialmente abra o programa CISEATRO. Para abri-lo, busque no desktop do seu computador o ícone do programa CISEATRO. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para abrir o programa. Caso o ícone não encontre-se no desktop do seu computador, vá ao diretório C. Dentro do diretório você vai encontrar a pasta CISEATRO. Dentro de CISEATRO, o arquivo ciseatro.exe. Dê um duplo clique nesse arquivo para abrir. Com o programa aberto, pode-se verificar a presença na parte superior do menu suspenso, com vários itens, né? Em que o item arquivo, você pode criar arquivos, pode apagar, imprimir, modificar, visualizar, ou seja, N funções aqui com relação ao arquivo. Os demais, a grande maioria são relacionados a testes estatísticos disponibilizados para atender às necessidades de cálculo de cada uma dessas rotinas. Para utilizar o programa CISEA com o testão paramétrico, busque o item testes, dentro de testes, o não paramétrico, localização, duas populações, sinal. Então, com o formulário aberto, nós inicialmente aconselhamos aos usuários iniciais que não tem muita afinidade com o uso dessa rotina, pressionar o botão de interrogações para poder ler um pouco sobre o que é o teste, o que é que ele faz, quais são os exemplos que ele propõe para você fazer como experiência, como aprendizado. Então vamos utilizar o exemplo 36, né? E algumas observações que ele é dado. Então para utilizar esse teste, esses dados têm que ser dependentes, né? Então você veja o seguinte, que ele tem que escrever duas variáveis em que essas variáveis são dependentes. Então eles utilizam muito, por exemplo, o antes ou depois, o efeito de uma ação, né? O que era o valor antes e o que era o valor depois, e os dados têm que estar relacionados entre o antes e o depois de uma determinada ração, ok? Então vamos usar o exemplo 36 para explicar essa rotina. Para a gente buscar esse arquivo 36, carregar na memória do programa, pressione o botão selecionar arquivo. É aberto uma janela do Windows para abrir programas, em que você vai buscar o arquivo exemplo 36. Se ele não se encontrar nessa janela aqui na parte superior, utilize a barra de rolagem até encontrar o exemplo 36. Ao encontrar o exemplo 36, o arquivo, clique nele para selecionar, dê um duplo clique que ele vai carregar, ou faça a seleção dele e pressione o botão abrir. Então, com o arquivo aberto, se assegure que é o arquivo que você está querendo avaliar, né? Então você tem as variáveis janeiro e fevereiro. Então como se dissesse assim, eu quero avaliar a inflação entre o mês de janeiro e fevereiro. Então passou-se um tempo, que foi um mês decorrente
do tempo, então isso seria a ação. Ou em janeiro você tinha uma certa população, administrou uma certa droga e em fevereiro fez novamente essas medições. Então você teve uma ação daqui para cá, ou seja, esse valor aqui 5,8 é um valor dependente desse 5,4 no passado. Lógico que pode ser valores iguais ou pode ser valores menores ou maiores, né? Então selecione a variável antes e selecione a variável depois. Variável 1. A antes e a variável depois. Utilize a precisão de dados de casas decimais que você achar conveniente para expressar os seus resultados. O nível de significância que você acha conveniente, aqui representa que é 5% alfa, ou seja, 95% de confiabilidade de que os resultados que você vai exprimir retratam a verdade, né? E finalmente pressione o botão calcular. Então, ao pressionar o botão, ele já apresenta os resultados e principalmente a conclusão. Ou seja, ele está dizendo que aceita a hipótese de nulidade. O que é que foi estabelecido como hipótese de nulidade? A proporção antes e depois é de 50%. Ou seja, tá, que isso daqui é estatisticamente igual a isso aqui. Aceito essa hipótese de nulidade, né? Bem, então com os resultados disponíveis, você pode gravar o relatório. Para gravar o relatório, pressione o botão gravar, que ele vai chamar a janela de gravação, que é, e o diretório. O diretório ele geralmente aconselha botar no sysapp /texto, você dá um nome a esse arquivo, e esse arquivo é no formato TXT, que é aceito pela maioria dos processadores de textos. Caso você queira imprimir, basta pressionar esse botão, imprimir relatório, que ele envia as informações para uma impressora. Ou também a gente pode transferir esses resultados. Para isso eu vou selecionar esse texto, faço um Ctrl C dessa informação, com o meu processador de texto aberto, coloco o cursor no ponto que eu queira inserir essas informações e faço Ctrl V para transferir essas informações para o meu processador. Bem, nós esperamos que essas instruções tenham atendido as suas necessidades, tenham minimizado as dúvidas que você poderia ter para usar esse formulário. Nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.